dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é. Mas hoje nós vamos começar uma série de mensagens, não é? Sobre, pedir para o Leandrinho só colocar o fundo lá, deixar lá tudo certinho. Agora tem som. Agora tem som. E da série de mensagens que nós começamos hoje, uma das coisas que vai mover o nosso coração é a questão de um legado de fé. Um legado de fé. E dentro desse legado de fé, nós temos a oportunidade de aprender com aquilo que veio. Muitas vezes nós ouvimos mensagens sobre os heróis da fé, né? Nós ouvimos falar sobre como eles venceram, mas eles deixaram um legado para nós. E é extremamente interessante que a ideia de um legado é algo que fica para as nossas vidas, é algo que permanece para a gente continuar. Imagine você, irmão, se algum irmão, ele nos ensinasse a carpir, né? Ele aprendesse a carpir, melhor dizendo, e ele fosse muito bom, mas aquele segredo ficaria sendo guardado com ele, ele morreria e a habilidade morreria com ele. Mas olha que interessante, quando nós falamos de legado, nós estamos falando de alguém que passa e que deixa um ensinamento para que a outra geração comece da onde ele parou. E assim nós vamos crescendo e evoluindo. Mas na vida cristã, por diversas vezes, nós temos a tendência a voltar. Temos a tendência a retroceder. Os heróis da fé viveram de uma maneira e parece que nós recuamos, não paramos da onde eles pararam. Aprendemos tantas coisas nós aprendemos. Aprendemos com Jesus Cristo, aprendemos com Isaías, com Daniel, Ezequiel, aprendemos tanto com Moisés, Josué, com Caleb, há tanta coisa que a Bíblia deixou ali registrado para nós. Mas dessa série de mensagens, são 8 mensagens, nós vamos trabalhar personagem por personagem, e eu não vou trabalhar tudo que eles ensinaram, nos deixaram, mas eu vou tentar trabalhar um pouco de cada durante esse tempo, para que nós venhamos a abraçar esta herança, a herança que Deus nos deu, a herança que Deus nos deu através da vida deles. Nós vamos começar com o texto de Hebreus 11, do 8 ao 9. Abra sua Bíblia. Hebreus 11, do 8 ao 9. E nós vamos começar falando de um homem chamado Abraão. Vamos nos deleitar um pouco na experiência do pai da fé. Aprender um pouco da sua experiência e como aquele homem pôde crer pelo poder da fé. Então preste atenção no texto que nós vamos ler. Hebreus 11, do 8 ao 9, diz assim a palavra de Deus: por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido, que se tornaria seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia de para onde estava indo. Por um ato de fé, foi residir em um país que, de acordo com a promessa, seria dele. Viveu ali como estrangeiro e morava em tendas. Vamos pensar um pouco sobre isso. Nos dias atuais,
é tão difícil crer em coisas pequenas. Parece que a nossa fé, mesmo nas coisas mais singulares, como o que havemos de beber ou comer, ela recebe um ataque, algo tão forte, algo tão fora do comum. E quando eu olho esse homem, essa experiência, né, deste homem que conseguiu crer através da fé, ouvir algo e entender que isso de alguma forma ficaria material. Ouvir algo. Sabe, queridos, hoje você pode ouvir Deus todas as vezes que você abre as Sagradas Escrituras. Você tem a oportunidade de ouvir Deus. Você tem a oportunidade de saber o que Deus quer da sua vida. Está tudo registrado aqui. Não é num outro lugar, não é de uma outra maneira, está registrado aqui na palavra. Hoje você não pode falar assim, mas Deus não fala como antigamente. Como não? Deus fala como nunca falou antes. Deus fala conosco. Agora, Abraão, em hebraico, significa pai de uma multidão. Ele foi escolhido por Deus para converter-se no pai de uma nova nação espiritual. Ele nunca viu uma Bíblia. Sabia disso? É verdade. Abraão nunca viu uma Bíblia. Não tinha uma igreja para Abraão ir. Nunca sequer ouviu falar dos 10 mandamentos. Ele não tinha a menor ideia. Tampouco sabia sobre vida após a morte. Porém, ele ouviu a voz de Deus e decidiu crer através da fé. Você já parou? Não existe nem nada que o motivara. Não tem uma igreja para ter comunhão, não tem a Bíblia para dizer, eu vou aqui pela palavra, porque a palavra me ensina. Ele ouviu, simplesmente ouviu a voz de Deus. Não tinha um outro parâmetro, não tinha 10 mandamentos, não tinha nada, mas tinha a voz de Deus. Quando nós olhamos para isso, ficamos imaginando que pela fé, esse homem transformara o seu próprio nome na sua experiência de vida. Ele vivia crendo pelo poder da fé nas promessas de Deus, e isso era fundamental para a criação de uma nação forte. É interessante imaginar que hoje, quando uma família não dá certo, nós procuramos culpados. Mas quando eu olho a vida de Abraão, o fato dele viver crendo pelo poder da fé é que fazia uma nação forte. Será que a nossa família não é forte porque nos falta crer pelo poder da fé? Será que nós não aprendemos algo com ele? Às vezes você fala assim, tenho culpa. Nós gostamos de colocar culpa, e culpa é o caminho mais rápido para que eu não precise ter fé. Culpar alguém é o caminho mais rápido para me esconder a minha ausência de fé. Culpa o ciclano, beltrano, fulano, olha, a culpa é tua, a culpa é lá, e aquilo vai, mas irmãos, não se iluda. Você quer ter uma nação forte, você quer ter uma família forte, o caminho é a fé, é crer, é ouvir a voz de Deus, viver crendo nessas promessas, era fundamental. Era invencível, se tornou inabalável. Abraão arriscou a sua vida, sua família, suas finanças, sua reputação, seu único filho, simplesmente porque decidiu crer. Simplesmente porque decidiu crer. Já parou para pensar, irmãos, ouvir uma voz dizendo assim, entrega teu filho, e você confiar naquela voz, um filho da promessa, um filho tão especial, mas eu acredito nessa voz, eu creio nessa voz, não existe uma outra coisa a não ser esta voz que me move, esta voz que me direciona. Mas você pode perder o seu filho, mas eu continuo ouvindo esta voz. Mas você pode perder o respeito das pessoas que estão ao seu redor, mas eu continuo ouvindo esta voz.
Já parou para pensar que legado este homem deixa para nós? Que ensinamento ele deixa? Não havia nada maior. Irmãos, eu imagino se fosse hoje, se Deus me pedisse para sair da minha terra e da minha parentela, e eu ia dizer, não tem jeito. Eu estou instalado aqui há anos. Eu tenho casa aqui. Meus filhos estudam aqui. Meu filho tem uma namorada aqui. Minha esposa gosta do fogão dela. Não tem jeito. Deus está pedindo uma coisa que não tem jeito. Aí Deus vai, então me dê seu filho no altar. Não, Deus, eu amo demais o meu filho. Sabe, meus amados irmãos, nós vivemos na pior geração de todos os tempos, porque é a geração que questiona a voz de Deus. Nossa geração não construiria arcas. Nossa geração não pediria a pedra para dar água. A nossa geração, ela não acreditaria que viria maná do deserto. A nossa geração, ninguém se posicionaria diante de Faraó crendo na palavra de Deus. Nós somos uma geração que prefere questionar a voz de Deus do que obedecê-la. Eu prefiro falar não tem jeito, eu prefiro falar não é possível, eu prefiro falar, olha, Deus, é loucura isso, do que dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Este homem nos ensina algo que nos tornaria uma igreja genuína, verdadeira. Ouça a voz de Deus, creia, viva uma vida plena e com propósitos, e não, se não for assim, você não tem como viver a sua fé. O capítulo 12 de Gênesis fala do chamado de Abraão e a resposta que ele deu ao seu chamado. O chamado de Deus veio acompanhado de uma promessa. Por isso, para alcançar promessa feita por Deus, Abraão precisava crer. Ele não podia duvidar. Irmãos, Gênesis 12, do 1 ao 4, Gênesis 12, do 1 ao 4, diz assim: então o Senhor disse a Arão, ainda Arão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, vá à terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo, uma grande nação em algumas traduções, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como ordenara o Senhor. E de acordo com essa experiência, eu fico imaginando aquilo que Deus fala: sair de um lugar seguro, sair de um lugar que você está acostumado, ouvir a voz de Deus, simplesmente ouvir a voz de Deus. Não importava, irmãos, se os meus amigos estavam aqui, não importava se a minha família estava aqui, não importava se o meu gado estava acostumado com este campo, as minhas ovelhas estavam acostumadas com este campo. Ele decidiu ouvir a voz de Deus. Ele poderia dizer: o lugar que eu estou é bom, só que ele nunca experimentaria as promessas do Senhor. Lembra que nós pregamos esses dias? Não abrace os seus limites, coloque coragem na sua fé. Aquele homem nunca experimentaria algo novo e maravilhoso se ele não tivesse a coragem de crer, se ele realmente não desenvolvesse isso, se ele não tivesse a voz do Senhor como que por absoluta. Eu poderia fazer uma pergunta para todos os crentes dessa nação: qual é a voz que você ouve? Pastor, eu ouço a voz da razão. Então você não poderia ser como Abraão. Não tinha jeito. Você nunca seria Abraão, porque a voz da razão pede para ficar. Eu ouço a voz da minha família. Então não tem jeito de você ser como Abraão. Eu ouço a voz da minha vizinhança. Então não tem como ser igual a Abraão. Então eu ouço a voz da maioria. Então não tem como você ser
igual a Abraão. Como que você conduz a sua vida? Ouvindo os outros ou ouvindo a voz de Deus? Como você conduz a sua vida? Pastor, eu ouço a minha voz, então você não tem como ser igual a Abraão. Sabe por quê? Quando você ouve a sua própria voz, você está ouvindo a voz de uma pessoa que não é justa. Diz a Bíblia, não há um justo, nenhum sequer. Nenhum. Esse homem nos ensina a viver de uma maneira que ninguém nunca tinha vivido. Então ele vai, ele ouve, e de acordo com essa experiência de Abraão, essa coisa fenomenal, eu decidi separar alguns pontos, alguns requisitos que são indispensáveis para alguém que decide crer, movido pela fé, um legado que ele deixou. E a primeira coisa que eu vejo no legado de Abraão, para a nossa vida hoje, para a minha e para a sua vida, é esse, não é? Ele foi um homem que estava sensível, pronto para ouvir a voz de Deus. No versículo 1, diz assim: então o Senhor disse a Abraão. Quando Deus fala com Abraão, é necessário que encontre alguém que esteja disposto a ouvir. Eu vou dizer uma coisa para você, e você pode ter certeza do que eu estou falando. Você ouve aquilo que quer. Você ouve aquilo que quer. Às vezes tem uma pessoa que quer te dar uma boa informação, só que você julga, você não escuta. A pessoa fala assim, já viu isso? A maioria dos crentes faz isso com Deus. Deus fala, mas diz, não, tá bom, Senhor, tá bom. Nem entendeu a orientação. Você precisa estar sensível. É interessante que o Senhor fala com Abraão e ele está sensível à sua voz, ele está atento. Se Abraão não fosse sensível à voz de Deus, provavelmente ele desprezaria o chamado. Queridos, muitos estão com seus ouvidos espirituais fechados, porque importa das coisas, o que importa são coisas materiais, e aí os seus ouvidos espirituais estão fechados, e ele não quer ouvir a voz de Deus. Só que se Abraão não ouvisse a voz de Deus, o mundo que conhecemos hoje seria muito diferente. Existem grandes homens que estão sensíveis à voz de Deus, que ouvem a voz de Deus. Grandes homens, homens separados pelo Senhor, homens que estão ouvindo, né? As pessoas não querem ouvir a voz de Deus, o que Deus tem a dizer, e por isso se tornam meros espectadores das bênçãos que Deus derrama sobre a vida daqueles que ouvem a Deus. Há uma diferença, irmão. Você quer crer de verdade? O legado que este homem nos deixa é crer, e nos ensina como crer. E crer não é só acreditar que algo existe, não é. Irmão, o crer que a Bíblia diz não é acreditar que ele existe, é fazer dele seu Senhor, é estar submisso à voz dele, à sua autoridade. Aquele homem é sensível à voz do Senhor. Você tem ouvido a voz de Deus? Vamos pensar um pouco no legado dele. Você tem estado pronto, sensível para ouvir a sua voz? Pessoas insensíveis à voz de Deus vivem como espectadores da ação de Deus na vida de outros. As pessoas não entendem muito o que está acontecendo. Irmãos, é interessante imaginar que quem ouve a voz de Deus está numa perspectiva e quem não ouve está em outra. Estava conversando com o irmão
Reginaldo um pouco antes aqui de começar o culto, e ele dizia assim, pastor, eu estou trazendo mais pessoas para a casa do Senhor. E eu falei, irmão, isso é bom. Pastor, não, isso aí é a nossa obrigação. Você entende que há pessoas que ouvem a voz de Deus como ela realmente é? Levar pessoas aos pés de Cristo, a comunhão, a conhecer a verdade. Mas para a maioria das pessoas não entende. Às vezes nós entramos numa igreja, nós queremos o quê? Ar-condicionado, bancos, queremos boas mensagens, queremos bons músicos, bom som. Nós queremos um monte de coisa para nós. Aí você tem um encontro com Paulo, e ele diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé em Cristo Jesus. Há uma diferença enorme. Se você não ouve a voz de Deus, você nunca vai estar em sintonia com uma pessoa que ouve a voz de Deus. Nunca. Sempre vai dar choque. Sempre vai dar problema. Não tem jeito. Que em nome de Jesus você não faça nada sem a direção dos céus, sem a direção de Deus na sua vida. Que você não mude de emprego se Deus não disser para você mudar. Que você não faça investimentos onde Deus não mandou fazer. Que você não aceite aquele namoro se Deus não mandou aceitar. Que você não compre, não venda, não feche negócios se Deus não mandou você fazer isso. Ouça. A palavra de Deus diz assim, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e maravilhosas que não sabes. Deus não esconde informação. É nós que negamos a Deus comunhão. Deus não esconde informação. Ele está pronto para ajudar. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Uma outra coisa que eu aprendo com este homem, o legado que ele deixa para mim, decida sempre deixar a sua zona de conforto em detrimento à voz daquele que comanda a sua vida. Olha o versículo 1, diz assim, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, preste muita atenção na ação deste homem, na maneira que ele se posiciona. Abraão morava numa boa cidade, ali estava bem estabelecido. Sair de Ur dos caldeus, agora representava uma renúncia ao seu conforto. Afinal de contas, eu estava bem. Uma renúncia ao conforto, aos negócios, aos amigos, familiares, e a quem nunca mais, familiares aos quais ele nunca mais tornaria a ver. Olha que interessante, podemos admirar a grandeza da fé deste homem, observar a maneira com que ele lida com Deus e a grandeza de sua fé, pelos resultados na vida de Abraão durante todos os anos de seu relacionamento com Deus. Irmão, relacionamento com Deus gera fruto. Não adianta você falar assim, pastor, eu venho na igreja, mas se você não tem relacionamento com Deus, você tem uma rotina, mas não significa que isso tem valor em si mesmo. Existem coisas muito lindas que movem um verdadeiro adorador, que levam ele a tomar decisão. Não foi fácil e nem simples para Abraão deixar a sua zona de conforto para viver aquilo que ele ouviu de Deus. Não é fácil. Nunca é fácil. Por isso chamamos de fé. Nunca é fácil. Mas segundo a Bíblia, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe o que nós julgamos ser a vontade de Deus? Né? A gente perde alguma coisa, a gente fala assim, essa é a vontade de Deus. A gente esbarra numa coisa, a gente fala, não, isso aqui é a vontade de Deus. Irmão, a vontade de Deus
ela é soberana, e na maioria das vezes você recebe a vontade permissiva de Deus. Sabe por quê? Porque você não pede a água, não pede a pedra para dar água. Você não vai diante de Faraó para questioná-lo. Você não espera o maná. E sabe o que você fala? É a vontade de Deus. Você não grita: Lázaro, sai para fora. É a vontade de Deus que ele está ali. Todas as nossas frustrações nós chamamos de vontade de Deus. E isso não é vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, para a nossa vida é o exercício firme da nossa fé em ouvir a voz dele e ir na direção que Deus almeja que você vá. Não é uma barreira enorme. Você sabe, irmãos, tentando explicar, seria como Davi. Ele olhava aquele gigante afrontando, e ele poderia olhar o tamanho daquele gigante, olhar para o seu tamanho, olhar para o gigante, olhar para si e dizer assim: não é a vontade de Deus que a gente vença os filisteus mesmo, não. Mas a história não foi essa. Sabe por quê, irmão? Porque nós fazemos um monte de coisa da nossa vontade e queremos dizer que é vontade de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque eu não quero exercitar a fé. Nós somos a geração que tem menos fé em todos os tempos. Em todos os tempos. Então, não é vontade de Deus, não. Deus tem um plano aqui. Irmão, Abraão poderia dizer: olha, Deus já me deu tudo isso. Deus tem me abençoado. Não é para mim sair daqui. A vontade, mesmo eu ouvindo a vontade, eu ouvindo a voz de Deus. Eu ouvindo a voz de Deus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Toda decisão em Deus é difícil, porque exige fé. Mas todo o resultado da fé em Deus é magnífico. Guarda isso no teu coração. Não se turbe o vosso coração. É difícil, mas é magnífico. Uma outra coisa que eu aprendo aqui com este homem: entenda que Deus sempre tem um plano maior para a sua vida. Verso 2, assim: farei de você um grande povo, uma grande nação, e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Pastor, mas como? Pastor, eu vivia numa terra maior, eu tinha um salário maior, eu era mais novo naquela ocasião, eu tinha mais vigor físico, e o pastor está dizendo que Deus tem um plano maior, quando eu mesmo sinto que estou em declínio. E eu vou dizer uma coisa entre nós: o estado de declínio é você que decide estar, porque o nosso Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Não é estado de declínio. Nada pode, irmão, nada pode abalar aquele que crê no Senhor. Se você observar Josué, ele fala algo com Deus tão maravilhoso. Ele dizia assim, quando ia enfrentar novamente o povo que habitava a terra prometida, ele diz assim: me sinto tão forte quanto há 40 anos atrás. Tão forte. Você sabe por quê? Porque todo crente gosta de dizer isso, mas não gosta de viver isso. A minha força vem do Senhor. Olha o que aconteceu. Terça-feira passada, um senhorzinho me encontrou aqui nessa avenida, e nós começamos a conversar, e ele disse assim: eu quero um emprego. Amém.
Então eu vou orar para que Deus te prepare um emprego. Não, pastor, você está brincando comigo, porque você não crê nisso. Como eu, com essa idade, vou arrumar um emprego? Como eu, com esta idade, vou conseguir? E ele tinha mais ou menos aí, se eu não me engano, uns 78. Pastor, o senhor ora por uma coisa que você não crê? Claro que não. Senão não tem como orar. Eu acredito. Eu creio. Pastor, eu tenho certeza que o senhor não crê. Eu falei, calma, mas como você vai ter certeza de uma coisa que é eu que tenho que crer? Você não crê? Eu não. Mas você não está pedindo para mim que quer um emprego? Eu estou falando por falar. Eu sei que isso aí não tem jeito não. É mesmo? Então tá bom. Eu quero dizer uma coisa. Você quer trabalhar de verdade? Quero. Eu quero. Por que você quer trabalhar? Porque a minha renda não dá para me sustentar minha família, né? Eu tenho uma aposentadoria e começou a falar do aluguel que ele paga e começou a falar um monte de coisa. Tá, então, em vez de você, frase nossa, abraçar seus limites, por que você não coloca um pouquinho de coragem nessa tua fé? Ele falou, pastor, acredita mesmo? Claro que eu acredito. Claro que eu acredito. Então tá bom, pastor. Posso orar por você aqui, mas aqui agora? É claro. Você não estava com vergonha de pedir algo para Deus, né? Ficou sem graça. Mas vamos lá. E coloquei a mão, Senhor Deus, esse camarada aqui não tem fé. Nenhuma. Mas Pai, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor não precisa de fé para operar. Revela a tua glória sobre a vida dele. Mostra que o Senhor é poderoso e que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Aí ele olhou para mim, terminou uma oração. Ele falou assim, você falou para Deus que eu não tenho fé? Deus já sabia. Eu só. Foi isso. Rapaz do céu, eu fiquei com vergonha de Deus. Agora? Não. Então tá bom. Aí hoje eu saí um pouco, né? Encontrei quem? Trabalhando. Uniformizado. Mas pensa num sujeito que ficou com vergonha de mim. Deus, não sabe de nada, inocente. Né? Ele me viu e começou a chorar. Eu falei, o que foi? Estou trabalhando. Eu estou vendo. Pastor, não acredito. Irmão. Você é um brincalhão. Você é um brincalhão. Você não está trabalhando, meu irmão? Não, é expressão, pastor. E aí, você já agradeceu a Deus? Pastor do céu, nem a minha família acredita. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quanto que você está ganhando? R$1.200, pastor. É mais do que a minha aposentadoria. Eu dobrei a minha renda. Eu falei, você vê como Deus é poderoso. Mas me conta essa experiência. Pastor, saí da conversa com o senhor, estava andando aqui e parei para comer aqui nesse lugar. Chegou este homem, o meu atual chefe, e falou assim, rapaz, você não conhece ninguém que está com vontade de trabalhar? Ele olhou assustado. Não, vontade, eu não estou não, mas eu preciso de um dinheiro. Sem vergonha, rapaz. Olha só, eu tenho cara. Vontade eu não tô não, mas eu tô precisando de uma graninha. Você tá... Olha, irmão, olha, é porque Deus tem que empurrar a bênção do peão. Porque tem gente que é difícil. Não, é que eu preciso de alguém para fazer isso aí. Eu posso fazer isso. Então você começa amanhã. Aquele homem saiu. E ele ficou ali com o lanche na mão. E falou assim, Deus, me perdoa. Você já parou quantas portas serão abertas se você tão somente entender que os planos de Deus são maiores que os meus? Os planos de Deus são maiores do que os seus. Existe um cântico que diz assim, Ele se importa com você. A maioria das vezes você não se importa com você como você acha que se importa.
Deus se importa com você. Às vezes, eu estou em casa assistindo o vídeo, né? Então eu estou do lado do Lincoln. Então eu estou assistindo o vídeo. Aí eu fico olhando aquilo que Deus vai me colocando para falar. E eu falo, Deus, permita que eu aprenda tudo isso. Aí você fala assim, pastor, mas como assim? Porque, irmão, eu não tenho a menor dúvida, menor sombra de dúvida, de que o Senhor tem falado aos nossos corações. Existem coisas que eu olho depois, eu nem sabia que eu tinha falado. Por quê? Porque Deus se importa com você e se importa comigo. Deus se importa. E Ele fala no nosso coração. Então, Ele tem. Olha, eu vou te fazer um grande povo, eu vou te abençoar, te tornarei famoso, você será uma bênção. Deus tinha um plano maior, mas muito maior do que aquele homem podia imaginar. Mas você sabe uma coisa que é linda? É possível que os planos de Abraão fossem permanecer em Ur dos caldeus com a sua família, estar perto dos seus amigos. Era o projeto que ele tinha. Para Abraão estava tudo ótimo, né? Estava tudo bom. No entanto, Deus tinha um outro plano para a sua vida. E o que Deus pensava sobre Abraão era muito maior. Sabe por quê? Essa é uma frase, mas não foi uma frase do meu livro, não. Essa frase foi uma frase que eu vi na traseira de um caminhão, ali onde eles escrevem. E ali, os grandes filósofos escrevem lá, né? O bom é o inimigo do melhor. Olha que interessante. Pois isso, quando Deus muda seus planos, é porque algo melhor está por vir. Apenas creia pela fé. O bom é inimigo do melhor. Quando Deus muda os seus planos, porque os planos de Deus não mudam, é os seus planos que Ele precisa mudar, é porque algo melhor está por vir. Apenas creia pela fé. Mudou os planos. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos e que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Isaías 55:8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Assim como o céu são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Sabe como a sugestão que eu aprendo com este homem? Deixa tudo em aberto. Não feche nada. Cuidado com as frases, eu nasci aqui e vou morrer aqui. Talvez a melhor frase seja, eu nasci aqui, mas o que Deus tiver de melhor para mim, eu aceito. Eu aceito. Cuidado com coisas que tentam inculcar nossa mente. E para chegar ao fim da nossa mensagem, já o nosso horário avançado, aquele homem me deixa um outro legado. Ele escolhe depender do cuidado de Deus. Versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Em sua jornada, em sua caminhada, Abraão não precisava se preocupar com seus inimigos, uma vez que já seriam naturalmente amaldiçoados. Bastaria então Abraão
depender única e exclusivamente do Senhor. Há uma palavra sobre a nossa vida. Ele decide depender de Deus. O legado que ele deixa, ele vai. E ele está com uma palavra: eu vou abençoar os que abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que o amaldiçoarem. Eu vou nesta palavra, ninguém chega em mim. Eu estou indo na força do Senhor dos Exércitos. Lembra quem disse isso? Davi. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Ele abraça a promessa, ele depende dos cuidados de Deus. É um legado. Eu preciso entender isso. É um legado. Uma outra coisa que eu aprendo: manter o foco na promessa. Olha o que esse homem deixa para nós: nunca tire a visão do Senhor, mantenha o seu foco na promessa, e não para nunca parar no meio do caminho. Para nunca parar no meio do caminho. Gênesis 2, do 4 ao 7. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. E naquela época os cananeus habitavam nesta terra, neste lugar. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. À sua descendência darei esta terra. E Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Interessante destacar que nesta primeira viagem de Abraão, ele percorreu cerca de 800 quilômetros. 800. Não é? Esses dias eu vi o irmão Derli vir daqui 100 metros aqui e chegar com a língua de fora. 800, irmão, é coisa para mais de quilômetro. Debaixo de sol, enfrentando o deserto, enfrentando inúmeros perigos, mas o foco dele estava na promessa. Não importava o sol, não importava o deserto, ele não tirou o olho da promessa. Sabe o que acontece conosco hoje em dia? Você está caminhando na vida cristã e aparece alguém que te magoa e você para de olhar para Cristo. Aparece alguém que te trai e você para de olhar para Cristo. Aparece alguém que te abandona e você para de olhar para Cristo. Então vai aparecendo um monte de coisa, e o objetivo de Satanás é justamente esse: que você pare de olhar para Cristo, pare de olhar para as promessas que Deus tem para a tua vida. Aí alguém te passa o rodo, alguém te dá uma cutucada, alguém te chuta, alguém te xinga, alguém te humilha. Sabe o que você faz? Para de olhar para as promessas. Aí você pergunta: mas Deus quer que eu viva assim, pastor? Deus quer que eu viva sofrendo desse jeito? Deus quer isso? O problema não é isso. Você tem uma promessa e você parou de olhar para a promessa. Não é o que Deus quer. É você que parou de olhar para a promessa. A terra está quente, né? A terra está quente, as sandálias estão estranhas, o sol está escaldante. Deus errou. Deus não erra. É minha fé que acaba. Deus nunca erra. É a nossa fé que acaba. Quando você tira os olhos da promessa de Deus, sua fé acaba. Aí você começa a murmurar. E sabe por que você nunca vai estar feliz? Porque você está no meio do caminho. Às vezes você até conseguiu sair da terra, mas vieram as circunstâncias. Lembra da mensagem da semana passada, do domingo?
Pedro foi prestar atenção no vento, a coisa que aconteceu, ele começa a afundar. Tem coisas que vêm para a nossa vida para você tirar o olho da promessa, tirar os olhos de Cristo. Deus não falha, é a nossa fé que acaba. Deus nunca falha, Ele nunca falhou. Aquele que começou a boa obra tem poder para terminá-la. Tem poder para terminá-la. Então, um legado. Você quer ser como Abraão? Uma coisa que ele fez, ele nunca abriu mão, nunca tirou o olho da promessa que ele tinha. Irmãos, há inúmeras promessas para você na Bíblia Sagrada. É uma oportunidade de você pegar o legado de Abraão e trazer para si. Eu tenho que parar de olhar para as circunstâncias, parar de olhar para os outros, parar de olhar para pessoas que estão desistindo, que estão te chutando, que estão te traindo, e começar a olhar para as promessas de Deus na sua vida. Começar a olhar para as promessas. Começar a olhar para Cristo. Não importa se o sol é escaldante, não importa se o caminho é difícil, nunca tire os olhos da promessa de Deus para a sua vida. O grande desafio é crer quando tudo parece impossível. Doravante, quem crê em Deus, pelo poder de sua fé, também crê que todas as coisas são possíveis. E disse Jesus em Marcos 29:3: tudo é possível ao que crê. Irmãos, quem disse isso foi Jesus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Legado de Abraão para a minha vida. Anotem isso. Primeiro legado que ele nos deixou para toda a posteridade. Para a nossa vida, para a vida de nossos pais, dos nossos filhos, nossos netos. Eles vão levar um legado de Abraão. E o seu legado é esse. Primeiro, estar atento, sensível à voz de Deus. Eu tenho que ter cotonetes espirituais. Preciso abrir meus ouvidos. Preciso estar atento ao que Deus está falando. Parar de ouvir pessoas e começar a ouvir Deus. Parar de ouvir circunstâncias e começar a ouvir Deus. Parar de ouvir pessoas que não têm nada a ver com Deus e começar a ouvir Deus. Estar sensível é um legado para a tua vida. Segundo, estar disposto a deixar o seu lugar de conforto. Em outras palavras, é entender que Deus tem sempre um plano melhor para a nossa vida. Estar aberto. Legado de Abraão. Cuidado com coisas que você diz que são permanentes. Eu fiquei aqui e vou morrer aqui. Não é? Cuidado. Deixe as opções abertas. Deus, eu amo este lugar. Eu amo a minha casa, eu amo Rosolém, eu amo Campinas, eu amo seja lá o que for. Contudo, eu estou aberto para o teu melhor na minha vida. Legado de Abraão, esteja aberto. Pronto para deixar a sua zona de conforto. Segundo, entenda, esteja sempre atento, porque Deus tem sempre o melhor para a sua vida. Entenda que isso existe. Quarto, escolha depender do Senhor. Eu tenho promessas e Ele diz que estará comigo alguns dias da minha vida, é isso? Todos os dias da minha vida. Sabe, irmão, estou andando na rua, Deus está comigo. Eu estou dentro de um ônibus, Deus está comigo. Não é? Eu estou no trabalho, Deus está comigo. Em qualquer lugar, Deus é comigo. E aí vai vir um monte de frases. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingido. Ou então poderia dizer, o choro dura uma noite, alegria tem pela manhã. Irmão, há um monte de palavras para a tua vida, revelando a providência de Deus. Não vou entrar nos méritos teológicos aqui, porque não é o caso. Mas o caso é,
que existem dadas as promessas que revelam que você precisa depender do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sabe quem está com você? Deus. E a vara e o cajado consolam. Você tem palavra para a tua vida. Não tire os olhos da palavra, porque a última coisa vai dizer assim, do legado deste homem: mantenha o foco na promessa. Não desista da jornada. Não tire o olho daquilo que Deus lhe deu. Não tire os olhos de Cristo. Não tire os olhos de Cristo. Pastor, pastor, mas eu estou cansado da caminhada, eu estou isso. Irmão, se você está fraco, o Senhor te fortalece. Agora, se você não quer olhar para aquele que te fortalece, aí é livre-arbítrio. É você escolher um outro caminho que não seja aquele que Deus deixou para a tua vida. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Por isso, que a mensagem encontre abrigo no seu coração. É o legado de um herói da fé, de um gigante da fé, para mim e para você, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus de amor, Deus de graça, adorado seja teu nome, ó Deus, porque o Senhor é bom. E o Senhor, Pai, levantou gigantes da fé, homens, Pai eterno, que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés, que viveram a fé e também deixaram um legado para mim e para os meus irmãos. Legado esse, Pai eterno, que agora, através daquilo que eu li essa semana, através daquilo que eu li esse mês, agora transfiro aos meus irmãos e amigos, para que eles possam guardar o legado de um homem que é chamado Pai da Fé, e que possamos aplicar uma parte, Pai, porque há muito mais que eu não tenho tempo para falar aqui esta noite, mas muito obrigado, que a Tua Palavra encontre corações sedentos e que vidas sejam transformadas, em nome de Jesus, amém e amém. Tem tanta gente que tem raiva de crente que se pudesse matava um, mas não dá, crente não morre. Crente é duro de morrer, crente é duro de morrer, perseguido todo dia, mas tá sempre na alegria e sabe que vai vencer. E quando morre vai viver, tudo ele tem prazer. O inimigo fica doido, pois o crente é poderoso e é duro de morrer. Ele é caluniado, perseguido, excomungado, mas tá sempre em oração. É o último que fala, o primeiro que apanha, isto não é fácil não. Deus conhece sua vida, tá sempre do lado dele, aumentando sua fé. Quando vem a tempestade, todo mundo cai por terra. Agora eu quero ver. Só ele fica de pé. Crente é duro de morrer, crente é duro de morrer, perseguido todo dia, mas tá sempre na alegria e sabe que vai vencer. E quando morre vai viver, em tudo ele tem prazer. O inimigo fica doido, pois o crente é poderoso e é duro de morrer. Quando ele abre a boca, o milagre acontece. Tem gente que não aguenta, em vez de ficar alegre, fica logo murmurando e a calúnia logo inventa. Mas o crente que é provado sobe um monte, segurando, exercendo sua fé. Quando vem a tempestade, todo mundo cai por terra, só ele fica de pé. O crente é duro de morrer, o crente é duro de morrer, perseguido todo dia, mas tá sempre na alegria e sabe que vai vencer. E quando morre vai viver, em tudo ele tem prazer. O inimigo fica doido, pois o crente é poderoso e é duro de morrer. Tá no culto todo dia, esbanjando alegria, canta hinos de louvor.
Quando tem comida come, se não tem fica com fome. Eita, crente de valor. Orando de madrugada ele sente tanta glória, crente assim nunca se viu. Mas para quem te persegue a porta está fechada. Puxa vida! Mas para você Jesus abriu. Crente é duro de morrer, crente é duro de morrer. Perseguido todo dia, mas tá sempre na alegria e sabe que vai vencer. E quando morre vai viver no céu, em todo ele tem prazer. O inimigo fica doido, pois o crente é poderoso e é duro de morrer. Este louvor foi feito para nós que somos vasos de Deus e que somos perseguidos. Mas ó, segura aí que vem o troco, hein? Porque crente não morre. Feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje. Deixa o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Não deixes fiéis soldados de amor. O pão partiremos sim, descanso lhes dará. De toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Sei que